Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo a Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e hoje eu vou dar continuidade a um tema que venho falando aqui no meu canal em relação à teologia da libertação. E hoje eu trago um trabalho de término de curso, um trabalho TCC de Teologia da Libertação no Brasil, das formulações iniciais de sua doutrina e os novos desafios da atualidade. Ele foi feito por Rodrigo Augusto Leão Camilo. É um trabalho da UFG, Seminário de Pesquisa da Faculdade de Ciências Sociais. Então, a sigla da faculdade é FCS, Faculdade de Ciências Sociais. Primeiramente, irmãos, aqui eu venho trazer um comentário que eu fiz no dia anterior, porque é um tema que eu venho falando recorrente. Eu só acho triste porque os padres da teologia da libertação estão ensinando a comunidade não prosperar, não vai para frente. Eu respondi a pessoa dizendo assim: acredito que depende do ponto de vista. Esses padres progressistas estiveram muito à frente de causas sociais. Eu vou falar um pouco mais do tema. Aqui no Brasil, nós tivemos o regime militar. Para algumas pessoas foi alvo de terror e medo. E a história propriamente dita diz que o período foi marcado pela repressão. Outros vão dizer que foi um período de glória, o que contradiz a história. Acredito que nem são os padres, mas sim a postura dos influenciadores digitais leigos que estão causando a divisão na igreja. Acredito que o próprio ser humano, na busca de tentar frear o que pode ocorrer no Brasil e no mundo, acabam causando a desordem. Aí a pessoa me respondeu: não tem nada a ver com o período militar, que foi há muitos anos atrás. O que eu estou dizendo é que mesmo focando no social, no amor ao próximo, o que é bom a comunidade não cresce espiritualmente, entende? Já onde tem o foco principalmente em levar as pessoas à mudança de vida, a comunidade cresce espiritualmente, pois acredito que o principal é a oração e as demais coisas vêm junto, como ajudar quem precisa, alimentar os famintos e etc. Eu falei para a pessoa assim, respondi, repliquei. Você que pensa, estuda um pouco o tema mais a fundo. Onde estão as raízes? Eu vou falar do tema. Se você quiser acompanhar, seja bem-vinda para entender a teologia da libertação. Você deve basear em fatos históricos e principalmente no Vaticano II, 1962 e 1965, na Conferência de Medellín de 1968. A ditadura militar ocorreu em 1964 a 1985. A teologia da libertação inicia-se em 1960, 1970 e tem tudo a ver com os fatos históricos. Aqui foi uma resposta que eu dei a uma pessoa que fez o comentário no vídeo anterior e hoje eu vou falar sobre esse tema e esse trabalho de TCC, de conclusão de curso, ele é um trabalho que ele traz informações riquíssimas. Eu fiz a leitura do trabalho, achei muito interessante e acho bom trazer esse trabalho para comentar em relação a esse trabalho. A teologia da libertação é um movimento socioeclesial que surgiu dentro da Igreja Católica nas décadas de 1960 e que, por meio de uma análise crítica da realidade social, buscou auxiliar a população pobre e oprimida na luta por direitos. Contudo, ao proceder assim,
Seus adeptos chocaram-se contra o Estado, interesses econômicos e até mesmo a hierarquia da instituição católica. Com o passar dos anos, mudanças importantes ocorreram em virtude do fim da ditadura militar, do fortalecimento de outras crenças religiosas e de uma nova filosofia dentro do catolicismo. Essa nova realidade constituiu em grandes desafios a teologia da libertação. A presente pesquisa tem como objetivo, portanto, compreender o desenvolvimento da teologia da libertação nos últimos 40 anos, bem como situar suas prioridades nos dias atuais. Aqui a pessoa faz um breve resumo sobre o que vai ser tratado nessa pesquisa de término de curso. E aqui ela fala o que foi o movimento, que foi um movimento socioeclesial que surgiu dentro da igreja, que propunha uma igreja engajada nos problemas sociais, uma igreja à frente dos problemas sociais, mas os seus idealizadores, eles vão se chocar com a hierarquia da igreja e vai se chocar com o Estado também, porque a hierarquia da igreja pelo seguinte, porque tudo na igreja ele tem aquele padrão a ser seguido, tem os protocolos, tem a forma dos padres, do clero, de todo o clero. E é algo que é muito sofisticado, vamos dizer. Tem uma sofisticação por trás de tudo. E se chocar contra a da igreja é exatamente o ideal que quem está acima também deve viver na simplicidade. A teologia da libertação vai trazer esse pensamento, que quem está acima também tem que viver na simplicidade, seguindo os mesmos passos de Jesus. Então, esse também é um grande desafio para os idealizadores da teologia da libertação. Aí vamos seguir. O surgimento da teologia da libertação. No decorrer do século XX, dentro da Igreja Católica, a preocupação de seus membros com a questão social foi aumentando à medida que pelo mundo proliferavam os problemas, como violência, o desemprego, a fome. A região da América Latina mereceu uma atenção especial por parte da Igreja, em virtude da história e da grande presença católica no continente. No Brasil, um dos países com maior população católica do planeta, a Igreja passou por grandes transformações desde que o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país com a proclamação da República de 1889. Os movimentos messiânicos, a falta de padres e o crescimento de outras crenças religiosas, entre outras questões, contribuíram para uma reorganização da estrutura da Igreja Católica no Brasil. Então, aqui vai se apresentar os problemas. Nós temos que entender que quando foi proclamada a República, um pouco antes foi assinada a Lei Áurea. No ano anterior foi assinada a Lei Áurea, que libertava os escravos. Nós aqui no Brasil, muito triste a gente lembrar, a gente passou por um período de escravidão muito grande. Em 1500 o Brasil foi descoberto. Então, a Lei Áurea é assinada em 1888. Em 1888, as pessoas se tornam livres. Então, como as pessoas se tornando livres, as pessoas que vinham de outra cultura, que não era uma cultura europeia, que não era uma cultura do catolicismo, elas passaram a ter liberdade para escolher suas religiões. E a gente tem que entender também que muitas vezes a gente pensa que quando
nós fomos colonizados pelos portugueses, a gente tem aquela ideia muito linda de os portugueses catequizarem os índios que aqui habitavam. Mas a história propriamente dita diz que não foi tão linda como a gente vê. Não foi tão linda como a gente acha esses índios serem catequizados. Foi na cultura, ela foi sendo imposta. Foi uma cultura que foi sendo imposta para os índios. Então, muitas vezes, as pessoas, quando forem analisar certas questões, elas têm que voltar na história e ver qual o momento que o país vivia, qual o momento que nós estávamos vivendo para compreender a realidade que vivemos hoje. Muitas vezes hoje as pessoas elas tomam base pelo que os outros falam. Eu tô vendo aí nas redes sociais muitos padres conservadores, eles falam assim que a religião tem que ser conservadora. Eu entendo que a religião tem que ser conservadora, mas a gente tem que analisar qual foi a nossa história. Nossa história aqui no Brasil não foi das mais bonitas. Então é um grande problema a forma como a igreja começou a catequizar aqui no Brasil. E esses problemas nós arrastamos por anos e vamos continuar arrastando por anos. Porque imagina um povo sendo escravo por mais de 300 anos, que houve a escravidão. A gente não pode negar isso. Então, a gente tem que basear as nossas percepções nos fatos históricos que aqui ocorreram. Parece que muitas vezes as pessoas esquecem os momentos históricos que vivemos e se apegam a certos ideais, não analisando a história como um todo. Junto com os problemas socioeconômicos brasileiros da primeira metade do século XX, cresceu também o envolvimento dos religiosos católicos com o cotidiano de seus fiéis, estando eles em contato com o sofrimento e as dificuldades de uma parcela importante da população brasileira. Mas a partir de 1960, que dois acontecimentos importantes influenciaram no maior envolvimento por parte do clero católico, como a questão no Brasil, o Vaticano II e o golpe militar. Então, esses dois fatores, eles fizeram com que a igreja se engajasse mais nas causas sociais. Um deles foi o Vaticano II e o outro foi a ditadura militar. Que para muitos, a ditadura militar, algumas pessoas vão dizer que foi um período de glória, foi um período de ordem nacional. Outras pessoas vão dizer que foi um período de repressão. E aqui no Brasil, pelo que conta os livros de história, pela educação que nós temos, é realmente um período que não tem nada de glória. É um período que remete ao temor, remete ao medo, remete à repressão. Então, muitas vezes, pessoas tomam suas decisões, tomam suas conclusões sem pesquisar a história. Prosseguindo, esse segmento dentro da Igreja Católica passou a se posicionar mais firmemente contra os problemas econômicos e sociais que estavam atingindo o país. E quando os militares tomaram o poder e implantaram um regime autoritário dentro do país, passaram a ser duramente perseguidos.
Assim foi que surgiu a relação dialética no Brasil entre os religiosos envolvidos com a questão social e a liberdade brasileira. Quanto mais eles denunciavam e agiam em relação aos problemas do país, como a fome, o desemprego, a questão agrária e a repressão dos militares, mais perseguidos eles eram. Situações que, ao invés de diminuir o ímpeto dessas pessoas, aumentava a sua determinação em combater aquela situação. Então, aqui nós vemos um papel importante desempenhado por esses padres que hoje são chamados os padres progressistas. Eram aqueles padres que estavam à frente confrontando o Estado e eles foram perseguidos duramente no regime militar também. Foi nesse contexto do aumento do envolvimento da Igreja Católica com a realidade dos seus fiéis, no processo de agioamento em relação ao secular e o agravamento das questões sociais na América Latina e o surgimento dos opressivos regimes militares na América Latina, que organizou dentro da Igreja Católica o movimento da teologia da libertação. Um envolvimento pastoral com a questão social já vinha se organizando em boa parte do mundo católico, mesmo dentro da doutrina social da Igreja. Mas, em 1968, durante a Conferência de Medellín, segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, esse envolvimento ficou mais sistematizado com uma diretriz básica, a opção preferencial pelos pobres. Então, aqui, irmãos, quando eu vejo alguém falar assim, que foi a frase que eu citei no vídeo anterior, não permita que a teologia da libertação entre na sua paróquia. Vamos parar esse movimento. Então, isso é ilógico, eu já falei no vídeo anterior que isso é ilógico, porque é parar o movimento que já está dentro da igreja, porque esses pensadores já adentraram a igreja em 1960 e 1970 e colocaram esses pensamentos. Então, nós vamos ter dois segmentos, os padres conservadores, que eles não querem mudança na igreja, e nós vamos ter o movimento dos padres progressistas, esses que querem mudança dentro da igreja, e eles querem mudança dentro da estrutura da igreja, eles querem mudanças. Então, nós vamos ter esses dois tipos de padres, nós vamos ter os padres na paróquia conservadora e nós vamos ter os padres progressistas. Então, a gente tem que acostumar a lidar com esses tipos de padres, porque não é uma coisa recente. Eles vêm ganhando força agora na rede social, mas é um movimento que já começou lá. E assim, o Vaticano II foi algo que para os padres conservadores há muitas questões ali dentro do Vaticano II que não é favorável aos padres conservadores. É como se o Vaticano II fosse um verdadeiro fiasco para os padres conservadores. Contudo, além de esbarrarem nos militares, os quais viam ações do clero católico em apoio aos pobres como uma subversão, os adeptos da teologia da libertação no Brasil sofreram com as reprovações de suas ações por parte da cúpula conservadora da Igreja Católica Brasileira. Não obstante, por grande parte do país, os religiosos católicos se organizavam para atuarem ao lado dos seus fiéis, seja denunciando abusos cometidos pelos militares, seja nas reuniões das comunidades eclesiais de base, nas quais a experiência religiosa dividia espaço com análise crítica da realidade brasileira. Então, aqui nós vamos ver que
É um movimento que ele não está fora, ele está dentro. Esses padres conservadores, eles vão falar assim que é um pequeno grupo, mas não é um pequeno grupo, ele é um grande grupo. E assim, é um engano das pessoas acharem que é um pequeno grupo de padres, porque não é. É bastante o número de padres que querem mudança na estrutura da igreja, que querem mudanças em todos os setores. E aí a gente vai ter padres conservadores, vamos ter padres progressistas e nós vamos ter que aprender a conviver com esses padres, tanto conservadores quanto padres progressistas. Os princípios da teologia da libertação passaram a embasaram as ações por parte do clero católico em defesa de seus ideais. Mas quais seriam esses princípios? Michel Louvre, 2000, enfatiza 8 pontos que seriam os pilares principais da teologia da libertação, entre os quais se destacam a libertação humana como antecipação da salvação em Cristo, uma nova leitura da Bíblia, uma forte crítica moral e social do capitalismo dependente, o desenvolvimento de comunidades de base cristãs entre os pobres, como uma nova forma de igreja e especialmente uma opção preferencial pelos pobres e a solidariedade com sua luta de autolibertação. Para entender como se deu a aproximação desse segmento dentro do clero católico com a teoria marxista, é o que se faz necessário a leitura de 2 clássicos da sociologia, Max Weber e Karl Marx. O primeiro, oferecendo o conceito de afinidade eletiva, e o segundo, com sua poderosa análise crítica da sociedade. Um dos principais problemas encontrados pela hierarquia da Igreja Católica foi a questão desses pensamentos progressistas dialogarem com ferramentas do marxismo, com ideias marxistas, ideias socialistas, ideias comunistas. E como eu falei no vídeo anterior, todas as mensagens que Nossa Senhora apresentou, ela falou em relação aos comunismo se espalhar pelo Brasil e pelo mundo, que há essa possibilidade. Então, aparentemente, o que a gente vê nas redes sociais são pessoas preocupadas com o que Nossa Senhora falou e tentando barrar um movimento que já está acontecendo dentro das igrejas. E nisso vai causando mais caos, cada vez mais caos, porque começam a incitar rebeliões entre fiéis e fiéis, entre padres e padres, entre padres e bispos, e realmente acredito que não é esse o caminho. Esse não é o caminho para que nós, cristãos, devemos seguir. Não são as ideias que nós devemos seguir. A gente, muitas vezes, a gente faz pré-julgamento. E assim, a gente tem que entender que pessoas são diferentes, ideais são diferentes. Eu não sei se é possível manter uma igreja conservadora durante mais de 2000 anos, né? E as pessoas, muitas vezes, elas têm que entender que pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, pessoas têm compreensões diferentes. Então é isso que vem acontecendo hoje em dia.
As pessoas estão sendo intolerantes umas com as outras. Então, assim, não é pelo fato da pessoa ser padre que ela não pode pensar diferente do outro padre. Não é o fato dele ser bispo que ele não pode pensar diferente do outro bispo. Mas o que acontece? A gente hoje está correndo um sério problema de não ser baseados na teologia, e sim na ideologia. Na ideologia daquele que muitas vezes vai falar para você, olha, isso tudo está acontecendo por causa do problema político, a gente está enfrentando esses problemas todos por causa de problema político. E essas discussões, elas estão entrando na igreja. E muitas vezes as pessoas estão deixando de ter a liberdade política também. Porque as pessoas já não mais se respeitam. As pessoas não respeitam a opinião do outro ser diferente da dela. Recentemente, no Brasil, a gente enfrentou pessoas que praticamente brigaram. Famílias que literalmente brigaram por questões políticas. Famílias que deixaram de se falar por causa de questões políticas. Então, é hora de a gente rever os nossos conceitos. Antigamente, parecia que as pessoas tinham mais tolerância uma com as outras. Sabe, as pessoas, elas tinham essa tolerância maior com as pessoas. As pessoas eram diferentes, as pessoas viviam de formas diferentes, mas parece que elas tinham uma tolerância maior. Hoje em dia, com as redes sociais, que é algo que deveria desenvolver as pessoas estão extremamente intolerantes umas com as outras. Elas não aceitam a visão das pessoas políticas, elas não aceitam a visão das pessoas econômicas. E, infelizmente, ideologias entram dentro da igreja. Infelizmente, pessoas tentam influenciar dentro da igreja o lado político, porque falam assim, não, eu não quero comunismo aqui no Brasil, eu não quero socialismo aqui no Brasil, eu não quero. Mas aí as pessoas começam a fazer errado, porque as pessoas, em vez de ir para a igreja para rezar pelo Brasil e pelo mundo, elas estão indo para a igreja para disseminar as suas opiniões políticas, as suas opiniões de sociedade. Muito se deve a esses problemas que aconteceram na nossa história. Muito se deve a tudo o que aconteceu na nossa história, onde a gente não soube separar o lado humano do lado religioso, onde as pessoas hoje estão perdendo o hábito da leitura, estão perdendo o hábito de pegar um livro e ler, de analisar. As pessoas, elas estão perdendo esse hábito. Então, assim, a gente vai sendo influenciada por pessoas, como nós mesmos, humanos errantes como nós mesmos. E não buscamos nenhum direcionamento divino. Não buscamos nenhum direcionamento divino. As mensagens de Nossa Senhora apontam que a igreja não está no caminho que o Pai deseja. A igreja não está no caminho que o Pai deseja. É a igreja, eu acredito que é a igreja de Cristo? Sim, eu acredito que é a igreja de Cristo. Mas foi uma igreja, e ainda é uma igreja extremamente corrompida. E o que corrompe
é o fator humano. Nós corrompemos. Nós corrompemos o sistema. Porque a partir do momento que a gente quer influenciar na opinião do outro, na liberdade do outro, no livre-arbítrio do outro, a gente está influenciando em tudo. Que nós não sejamos pessoas que sejam influenciadas, mas sim pessoas que buscam a informação e buscam a informação a fundo. Todo lado, ele tem sua verdade. Todo lado, ele vai ter uma parte da verdade. Todo lado tem uma parte da verdade. Mas no momento, nós estamos sendo intolerantes uns com os outros. Nós estamos buscando não aplicar os ensinamentos de Jesus na igreja, mas sim aplicar nossas ideias, nossas ideologias, o que pensamos e o que achamos. E assim, se tiver, assim, as pessoas falam assim, tudo acontece porque Deus quer. Tudo acontece na vontade de Deus. Mas o que a gente mais vê é o ser humano tentando influenciar nas coisas que hão de vir, nas coisas que hão de acontecer. Então, assim, as pessoas, elas têm essa mania. Eu já participei de pregações onde o pregador falou: não deixe que o Brasil se torne comunista, o Brasil aponta para o comunismo. Então a gente, quando eu vou e escuto uma pregação dessa, para mim eu estou escutando algo extremamente político e não algo que deveria ser religioso. Então, assim, às vezes tem certas situações de certos pregadores, de certos influenciadores que não fazem as pessoas se afastar, as pessoas irem à igreja, mas sim se afastar da igreja. Mas sim se afastar da igreja, porque é um momento onde a gente reflete, nossa, eu estou vindo aqui na igreja, mas eu estou vindo aqui na igreja para aprender a palavra de Jesus, o que Jesus deixou. Mas eu estou vindo aqui para ser influenciada politicamente. É isso mesmo que está acontecendo? Gente, então assim, a gente chega num tempo onde as pessoas não deixam as coisas fluírem, as coisas acontecerem. Elas falam assim, não, a gente tem que rezar, a gente tem que rezar, a gente tem que rezar. E realmente a gente tem que rezar, que é o que pede Nossa Senhora. Mas por outro lado, elas estão tentando influenciar em quem você vai votar. E aí fica incoerente, porque assim, a igreja, todas as vezes que tem uma missa, todas as missas, praticamente, a igreja nas suas orações, elas colocam os nossos governantes. Então, se a gente acredita que tudo é determinado por Deus, então quem está governando o Brasil e o mundo foi escolhido por Deus. Pelo menos é essa visão que eu tenho. Pelo menos é essa visão que eu tenho. Então, por que as pessoas vão tentar interferir no que o outro vai escolher ou que o outro deixa de escolher? Então, nós passamos por um período onde a gente teve muita repressão. O Brasil
Foi um dos países que mais se escravizou, que mais foi reprimido. Nós somos um país que nós temos uma história muito perversa. A nossa história não é bonita em nenhum momento da história. A história do Brasil é bonita. Mas a gente tem que ter o entendimento que Deus, sim, é um Deus libertador e tudo acontece conforme Ele quer. A própria Bíblia diz que Deus fala, sou eu que crio, sou eu que dou a paz e sou eu que crio a guerra. Então, nada há de acontecer se não for pela vontade de Deus. Então, essas ideologias políticas, elas têm que ficar fora da igreja. Elas não têm que se adentrar à igreja. Porque quando alguém fala para mim lá, numa pregação, não vamos deixar o Brasil ficar comunista. Não vamos, a gente não pode permitir, porque foi essas as palavras que eu ouvi. A gente não pode permitir que essa pessoa seja eleita. Então, a ideologia política dentro da igreja, que foi assim, pior, é muito pior do que nós temos padres progressistas, padres que lutaram pelo bem-estar do povo. Porque tudo se remete à ditadura militar que nós vivemos no Brasil. Tudo se remete a isso. Então, quando a pessoa falou para mim lá no comentário, não, isso não tem nada a ver com a teologia da libertação. Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar exatamente o contrário. Tudo tem base lá no regime militar, nas situações que a América vivia, porque esse movimento ele surge na América Latina e os povos da América Latina foram os mais sofridos. Foram os mais sofridos. Então, esses padres, o padre, a gente tem que entender que ele é humano também. A gente tem que entender que o bispo é humano. A gente tem que entender que o papa é humano. Muitas vezes, nós queremos tirar a humanidade dessas pessoas que estão à frente da igreja. Mas não, eles são humanos. Eles são humanos como nós, eles são pensadores como nós. Eles são idealistas como nós. Esse trabalho, ele tem muito a ser explorado. Eu vou trazer mais uma exploração, é porque o tema é muito abrangente, o tema é muito rico. Mas eu vou trazer mais sobre esse trabalho, porque eu ainda não finalizei. Isso aqui foi só muito pouco. Mas eu vou trazer mais sobre esse trabalho, para que nós discutamos esse tema que está em alta no YouTube. Vamos discutir esse tema. Vamos trazer reflexões para a nossa vida. Em que isso é favorável, no que é desfavorável, padres progressistas, padres conservadores, mas assim, a gente tem que ter a certeza que Deus, Ele está à frente de tudo. E tudo acontece na permissão de Deus. E tudo acontece no tempo de Deus. Então, fico por aqui. Um grande abraço a todos e Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever, compartilhar o conteúdo. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Deus abençoe a todos.